Realmente, hoje pela manhã, nós abrimos uma reunião como esta, do Conselho de Relações Internacionais, para despedir da presidência a figura do nosso queridíssimo Silvio Nazaré, depois de 10 anos à frente do Conselho. Conselho de tanto serviço, de tanta relevância, não é? Sobressaindo principalmente o Minasgai, que é um instrumento de trabalho, mas é, sobretudo, um monumento da nossa Minas, que a faz acreditada não só dentre as instituições, mas principalmente para fora do país, perante a comunidade internacional de negócios, de interesses empresariais. Mas gizo, friso, a mesma especialidade, o mesmo carinho, porque vejo o mesmo desempenho neste Conselho de RH, né? Eu disse, portanto, estou hoje repetindo, assumidamente repetindo com muita felicidade, mas, na verdade, o que nós temos é o seguinte: a pandemia tem sido péssima, mas ela tem um ponto positivo em relação a nós, a Minas. Ela fez, ela faz, e por um pequeno tempo, tomara que seja pequeno mesmo, ainda fará a nossa Minas funcionar da mesma forma que funcionava, apenas sob o modelo novo deste encontro virtual. Eu disse e repito, a pandemia, me desculpa, esta ela perdeu. Ela não conseguiu parar a Minas, que tem grupos de trabalho, 9 em andamento, conselhos, 18 em funcionamento. A secretaria, o serviço de apoio, através do nosso CEO, Luiz Paulo, e sua exuberante equipe, trabalha todos os dias tem um ponto novo. Com o conselho do amigo Otávio Elide, que está na tela, estamos ultimando e até amanhã as minutas estarão circulando, assim já estou respondendo ao meu amigo Otávio, as cartas de condução do trabalho que ele já realizou com relação ao projeto Furnas 762. Isto apenas para dar um exemplo. O trabalho piloto, eu diria, o projeto piloto que nasceu com o apelido muito feio de BH 24 horas, mas que já é BH sempre viva, liderado e coordenado pelo também aqui presente grande amigo Adão Conrado, também está em andamento e, neste momento, o Conselho de Comunicação, trabalhando em parceria com o nosso sistema interno de comunicação, a partir de um texto elaborado pelo Adão Conrado, que já um pré-texto, um texto prévio, né, aprovado pelo grupo de trabalho, está em elaboração uma película que eu tenho brincado com os amigos, que vai ser a película do Mascate. Como é um projeto grandioso, como é um projeto que implica necessariamente na participação de todos os segmentos, ou dos segmentos de todos os fazeres, para ser, de fato, uma região metropolitana. Não adianta uma associação comercial, tem que ser a associação comercial com a mobilidade, com a educação, com a segurança, porque implica mesmo numa mudança de comportamento, mas está em andamento. Também já foi reeditado o grupo de trabalho, enorme esse, que é um grupo de trabalho que há de oferecer ao Brasil um modelo de reforma tributária, porque o Brasil sempre falou-se aqui em reforma tributária. O Brasil nunca a realizou e nós não vamos reinventar a roda. Existem projetos de reforma tributária nas instâncias de município, de Estado e de União desde sempre. Deve ter, creio eu, lá no porão do Congresso, um quartinho chamado Quartinho das Reformas Tributárias. Lá deve ter um punhado, todas esquecidas. O que nós vamos fazer, como equipe muito bem organizada, é levantar esses projetos, ordená-los, fazer deles superposição para mostrar para o Brasil que o que sempre se pediu a título de reforma, dentro de uma estrutura para o município, para o Estado, para a União, é este o conjunto da obra. Nós seremos originais redescobrindo a originalidade dos outros.
esta não é uma instituição que está parada. Mas eu termino esta introdução dando boas-vindas hoje a José Santiago, que chega no nosso grupo de trabalho, advogado de Umestir, filho de juristas e de homens de letras jurídicas. Portanto, este conselho está, na verdade, cada vez mais rico. Boa reunião para nós todos e, antecipadamente, muito obrigado, já que é provável que não esteja no encerramento da reunião. E cumprimento Marcos Brafman, nosso vice-presidente operoso, que, de fato, conduz e muito bem essa coordenação entre os 18 conselhos. Era isto, caríssima presidente. Muito obrigada, presidente. Marcos, você quer falar alguma coisa? Gostaria sim, Eliane. Eu quero, primeiro, meus cumprimentos ao presidente Anchieta. E, mais uma vez, presidente, agradeço o apoio, o incentivo e o prestígio que traz os nossos conselhos empresariais, sempre com a sua presença e orientação constantes, né? Cumprimento a Eliane Ramos, presidente do conselho, e parabenizo você, Eliane, pela iniciativa dessa importante reunião de hoje, assunto da maior importância, pelo trabalho competente e dedicado que você realiza à frente do conselho, trazendo sempre temas de grande interesse para os nossos associados. Tem com você a vice-presidente Aline Mitre, né, sempre apoiando também o conselho. Em nome da Aline, eu cumprimento a todos os conselheiros, demais presidentes de conselhos aqui, em nome do Otávio Elias, cumprimento a todos, vice-presidentes, vejo aqui o nosso vice-presidente Epifânio, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a disponibilidade e dou as boas-vindas ao Pedro Paro, que nos brindará com essa apresentação muito importante para nossos associados, em especial, eu entendo, nesses tempos de pandemia. Sim. Nós vamos aqui debater um assunto instigante, importante e cada vez mais necessário na condução e até mesmo na sobrevivência das empresas, não é, Eliane? Com certeza. A liderança. A liderança como exemplo, você sempre fala muito disso, né? A liderança ética, humana e inspiradora para os liderados. Então, com certeza, nós teremos no dia de hoje uma oportunidade grande para reflexão sobre este tema. Eu encerro, então, agradecendo muito a presença de todos, agradecendo o trabalho que vem sendo conduzido com brilhantismo pela presidente do conselho, pelos conselheiros. E, então, devolvo a você a palavra, Eliane. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcos. Eu costumo falar, eu brinco muito, que o mito do super-herói acabou. Que super-heróis funcionam melhor em equipe. Não sei quem gosta de acompanhar os super-heróis, teve o Liga da Justiça aí, um filme de 4 horas de duração que eu vi com meus filhos, e a importância desse time conectar. Então, o que seria de nós sem a Aline, que é a nossa vice-presidente, todos os membros do conselho, que seria de nós sem o Marcos, sem o nosso presidente, Anchieta, sem o Otávio, enfim, todos os nossos colegas. E é assim que funciona. E hoje a gente vai trazer esse tema super instigante. Gente, o Pedro Paro é um líder humano, né? É um líder consciente. E quando a gente vai falar de liderança humanizada, liderança consciente, ela é um dos pilares do capitalismo consciente. A gente teve um evento ano passado que foi super bacana. O Pedro, ele é CEO e cofundador da Humanizadas, que é uma plataforma de tecnologia para instrumentalizar as lideranças e negócios conscientes. Ele é coautor do livro Empreendedorismo Consciente, pesquisador do Grupo de Gestão de Mudanças da Universidade de São Paulo, da USP, e idealizador da pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil. Esse selo das empresas humanizadas, a Aline, nossa vice-presidente, que faz parte da Localiza. A Localiza é uma das empresas mineiras que está recebendo esse selo. E, Pedro, eu quero dividir uma coisa com você aqui, num evento que eu estava outro dia, e o Eugênio Matar, CEO da Localiza, era um painel, o Eugênio Matar, o Rubens Menin, né, fundador da MRV, e o presidente da FIENG, e, né, o Roscoe. E os três falando, né, era um evento falando um pouco desse momento, e o Eugênio fala assim, por que não falar de amor nas organizações? Conexões humanas têm tudo a ver com falar de amor nas organizações. E por que não?
Não é uma coisa que a gente falar de amor, quando a gente fala de amor, não é uma coisa piegas, é de trazer muito mais as pessoas para a nossa gestão. É da gente pensar nesses líderes conscientes, pensando nas estratégias do ESG, que é o futuro da economia global. É o acesso que a gente tem ao capital humano, principalmente. Colocar, liderar e servir ao mesmo tempo, essa importância. Então, eu acho que esse momento com o Pedro é super importante para a gente pensar nesse novo rumo, que a Covid só vem acelerar muito mais. Que tenhamos organizações muito mais conscientes, muito mais humanas. É engraçado, né, Aline? A gente de recursos humanos falar que precisamos de organizações mais humanas, muito mais éticas, né? E eu gosto muito da definição da ética, que é aquilo que a gente pode fazer na frente de qualquer um. Isso é a ética. Muito mais sustentáveis e muito mais inovadoras. Claro, a gente precisa dos resultados. Então, é um prazer muito grande esse bate-papo com o Pedro, e hoje o palco é todo seu, Pedro. Muito obrigada, viu? Eliane, se só me permite aqui uma observação, que eu passei batido na minha abertura, de cumprimentar aqui um líder que nós temos, que é o Luiz Paulo, que foi comentado pelo presidente Anchieta, e eu quero reforçar aqui a liderança do Luiz Paulo, junto à equipe da Seminas, dando um apoio imenso aos conselhos empresariais. Então, eu faço aqui... Muito bem. Muito bem. O que seria de nós sem o Luiz Paulo? Aqui na minha mente, agradecer mais uma vez ao Luiz Paulo pela liderança, pelo trabalho eficiente e dedicado da equipe da Seminas. Um abraço para você, Luiz Paulo. Muito obrigada, né? O que seria de nós sem o Luiz Paulo? Equilíbrio, humildade nos relacionamentos, essa capacidade que ele tem de despertar esse propósito entre as grandes missões das Seminas. Isso é ser um líder humanizado. Muito obrigada, viu, Luiz Paulo? Pedro, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eliane, Aline, Marcos, Anchieta, todos os demais que estão aqui abrindo esse espaço para poder divulgar alguns resultados de pesquisa. Gostaria de dizer para vocês que eu amo Minas Gerais. O sítio da minha família fica em Biraci, pertinho da divisa de São Paulo e Minas, e a minha esposa é de Cordesburgo. Ela fala que é pertinho de BH, 1 hora de BH, a cidade de Guimarães Rosa. Uma vez por ano eu visito a família dela em Cordesburgo. Então, admiro, gosto muito de Minas, principalmente do queijo da canastra. Hoje aqui, a pesquisa Empresas Humanizadas, ela nasce no grupo de pesquisas da USP, e a gente faz um processo de spin-off transformando em uma startup. A gente trabalha, nós não somos uma consultoria, a gente trabalha com ciência de dados para apoiar lideranças e organizações. E a pedido da Eliane, eu preparei um material sobre liderança humanizada ou liderança consciente. E tem alguns resultados que eu vou mostrar aqui para vocês, são resultados inéditos, que eles não foram divulgados, não foram publicados ainda, tá? Então, pela primeira vez, vocês estão recebendo alguns resultados aqui de pesquisa. A Bianca Pimentel, que está aqui acompanhando a gente, ela faz parte do time da Humanizadas. Inclusive, a Bianca vai estar vendo alguns resultados aqui pela primeira vez, só para mostrar que tem algumas coisas inéditas aqui que a gente está dizendo para vocês, tá? Vou projetar aqui minha tela e eu vou compartilhar depois essa apresentação com vocês, vai ser um prazer. Então, eu separei materiais para a gente trazer um ponto, uma perspectiva sobre liderança humanizada. E acho bem interessante depois ouvir a Aline também sobre o caso Localiza, trazer uma questão mais prática, inclusive, sobre como colocar isso, como traduzir liderança humanizada na prática. E até um ponto importante, para mim, falar de humanização nas empresas, falar de humanização nos negócios, não é porque é legal, não é porque é bonito, não é porque é uma moda, é porque é melhor. E para mim é resgatar a essência das organizações. Quando a gente fala de negócios, fazer negócio é negar o ócio. E todas as organizações, não importa se é uma indústria de cosméticos, se é uma startup, se é uma fazenda, todas as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. Quando a gente começa a olhar para as organizações como uma rede de relações, a gente começa a prestar atenção na qualidade das relações. Boa parte das histórias e de casos que eu vou contar aqui estão presentes em 2 livros. Um livro, Empresas Humanizadas, livro de capa vermelha, escrito pelo professor Rádio Cisódia, e tem um outro livro chamado Empreendedorismo Consciente, que eu lancei ano passado junto com o Rodrigo Caetano, que é um jornalista da Exame, tá?
No futuro a gente vai lançar outros livros contando os novos casos que estão surgindo, que a gente está levantando na pesquisa de empresas humanizadas do Brasil. Tudo isso que a gente está fazendo é com uma intenção de fazer um contraponto aos casos negativos da Operação Lava Jato. A gente quer contar e divulgar bons exemplos de empresas para o futuro do Brasil. Tem uma história aqui que não está no livro, eu gostaria de contar. Tem uma história que tem uma foto, sou eu, né, quando eu tinha cabelo ainda, junto com o meu avô. O meu avô, ele já faleceu, o Pedro. É ele que me dá o nome. Eu, inclusive, uso a aliança que era dele, tá? Ele ficou mais de 50 anos casados. Faleceu em 2017. E eu tenho uma ligação muito forte com o meu avô. Desde pequeno, meu avô ele era sapateiro, alcoólatra. Eu sou o primeiro neto que ele teve. Dizem que ele mudou a trajetória de vida dele quando ele teve o seu primeiro neto, que sou eu, né? E ele largou a bebida quando eu nasci. Meu avô sapateiro, não sei se vocês já visitaram a cidade de Franca, é pertinho de Minas Gerais, na divisa de São Paulo com Minas. Franca é conhecida como a capital do calçado, e lá em Franca, nos horários de pico, tá? Geralmente a gente vê um grande fluxo dos sapateiros indo trabalhar, indo de bicicleta. Meu avô trabalhou a vida toda como sapateiro, e eu, sendo bem sincero com vocês, eu não lembro de um dia em que o meu avô não estava bem e não foi trabalhar. Hoje eu paro para pensar na história do meu avô, eu não lembro, sendo bem sincero com vocês, eu não lembro de um dia na minha vida em que meu avô não estava bem de saúde e ele não foi trabalhar. Ele foi trabalhar todos os dias, ele ia de bicicleta, ele não tinha carta. Podia estar chovendo, ele podia estar com febre, podia estar acontecendo o que fosse. O meu avô ia trabalhar. E se eu estivesse na casa dele, na volta ele parava na padaria para pegar algum doce, alguma coisinha para me agradar. Hoje eu tenho consciência do que é isso, tá? Do esforço que as pessoas fazem todos os dias para irem trabalhar. Pegar um exemplo, se um diretor de uma empresa ele está indo viajar, está indo trabalhar, e acontece algum problema com o seu carro, ele vai ligar para a seguradora, ele vai ligar para a empresa, e ele vai avisar que ele não vai poder ir trabalhar naquele dia. E tá tudo bem, ele não vai perder o emprego, a vida vai continuar, vai seguir. Agora, alguns trabalhadores não podem fazer isso, não podem, às vezes, se dar ao luxo de não ir trabalhar. Eu, na Humanizada, se eu não tiver... Hoje eu sou CEO e fundador da Humanizada. Se eu tiver um dia que eu não estou bem, eu aviso a minha equipe que eu não vou trabalhar, eu cancelo a minha agenda, eu fecho minha agenda. Eu tenho esse privilégio de poder fazer isso. Algumas pessoas não têm. Pedro, por que você está contando essa história? A gente está no meio de uma pandemia. Muitas pessoas dos nossos times estão passando dificuldade nas suas casas, com as suas famílias. Como essas pessoas, se nós estamos passando dificuldade, imaginem os seus colaboradores, os nossos times. Se os nossos times não estão bem, como nós vamos exigir máxima produtividade, máxima performance dessas pessoas? Todos nós somos pessoas. Se nós não estamos bem, como nós iremos performar no dia a dia? Como nós iremos ser produtivos? Isso passa não apenas para os colaboradores, mas para a própria liderança. Se nós, enquanto lideranças, não estamos bem, como que nós vamos cuidar do nosso time? Como que nós vamos conseguir produzir da melhor forma possível, tá? Eu gosto de contar essa história para lembrar que toda organização, não importa o segmento que ela... Indústria automobilística, não importa o segmento que ela está atendendo, todas as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. E se essas pessoas não estiverem bem, como elas vão performar bem? Então, por que a gente fala de liderança humanizada? Por que isso é importante? Estou tentando já responder. O primeiro ponto é que a qualidade das relações impacta na qualidade dos resultados das empresas. Aqui tem exemplo de algumas empresas, algumas instituições que participam da pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil. Localiza, que está aqui, é uma delas. E são empresas que autorizaram a tornar os seus ratings, os seus resultados públicos, tá? A pesquisa não é o ranking, são ratings. Então, acho que a grande beleza desse slide é mostrar que existem tanto grandes empresas quanto pequenas empresas, tá? Tem até mesmo fazendas. Aqui tem a Refazenda e a Fazenda da Toca, tá? Então, tem todos os segmentos, todas as indústrias, diferentes portes de empresas, micro, pequeno, médio e grande porte. Empresas sendo avaliadas, sendo medidas e monitoradas nessa questão de humanização, tanto do ponto de vista da cultura quanto da liderança.
Quando a gente vai olhar para essas empresas, a gente percebe que a qualidade das relações tem influência na qualidade dos resultados. A grande tese que eu estou querendo defender aqui para vocês é essa, tá? Que a qualidade das relações tem impacto na qualidade dos resultados das empresas. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Quando a gente compara as empresas, a gente fez a seguinte análise aqui, tá? A gente olhou de dezembro de 1988 até 2020, tem um período aqui de 32 anos, tá? A gente olhou as empresas humanizadas com os melhores ratings que tem capital aberto na Bolsa de Valores versus a B3 e versus o Easy B3, tá? Em um período de 32 anos, as empresas humanizadas possuem um retorno financeiro 674% acumulado. O Easy B3, que é o índice de sustentabilidade empresarial da B3, possui um retorno de 440% acumulado, e toda a carteira de empresas da B3 possui um retorno de 122%. Ou seja, tem uma diferença de 5,5 vezes no retorno financeiro das empresas humanizadas com as melhores notas versus a média do mercado. Significa que, se a gente investir R$1 em uma empresa média do mercado e investir R$1 em uma empresa humanizada, daqui 32 anos, o retorno é 5,5 vezes superior, quando a gente compara uma empresa versus a outra, tá? Ou seja, empresas que estão olhando para as questões de humanização, seja do ponto de vista do público interno, colaboradores, lideranças, ou do público externo, clientes, fornecedores, parceiros de sociedade, elas performam melhor. Para mim, humanização não é porque é legal, não é porque é bonitinho, é porque é melhor, dá resultado, tá? Olhar para as relações humanas é olhar para as necessidades das pessoas. Todas as empresas estão atendendo às necessidades de alguém. Quando a gente mapeia os clientes, nós estamos olhando as necessidades dos clientes e vamos buscar gerar valor para os nossos clientes. Então, o tempo todo, as organizações estão gerando valor para seus múltiplos stakeholders. Exemplos de valor e de pessoas, de públicos que as empresas estão gerando valor, tá? Empresas com níveis de consciência ou níveis de humanização mais elevados tendem a gerar maior valor para a liderança. A liderança vai avaliar melhor essas empresas, os colaboradores vão avaliar melhor essas empresas, os clientes vão avaliar melhor essas empresas, os parceiros, a sociedade, e tem uma percepção que elas estão gerando maior valor para o meio ambiente. Ou seja, as empresas que passam a olhar para suas pessoas tendem a gerar valor para os seus múltiplos stakeholders. Quando a gente fala do ponto de vista de liderança, tá? E pensando em liderança humanizada ou liderança consciente, buscar desenvolver as lideranças das empresas está associado com 3 fatores, tá? Tem uma correlação com inclusão e diversidade. Quanto maior for o desenvolvimento de lideranças, quanto mais consciente for as lideranças de uma empresa, maior é a percepção de inclusão e diversidade daquela empresa. O R aqui, que é uma análise de regressão estatística, o R é 0,79, o que mostra que a gente tem uma correlação estatística forte. Eu falo isso com base nas respostas de 36.868 diferentes pessoas em uma pesquisa com 226 empresas no ano passado. Sendo bem sincero com vocês, é a maior pesquisa multi-stakeholder já realizada. Eu não conheço pesquisas nesse volume de dados, ouvindo múltiplos públicos de uma empresa, tá? Desenvolver a liderança também tem correlação com melhor bem-estar do público interno. O R é 0,76. Ou seja, desenvolver as lideranças internamente significa trazer maior bem-estar para os nossos times. Significa também construir relações de maior confiança. Melhores lideranças constroem maior confiança com o seu time. Da mesma forma que a gente falou que a qualidade das relações impacta na qualidade dos resultados, a qualidade da liderança também impacta na qualidade dos resultados de uma empresa. Pergunta, Pedro, como que a gente desenvolve uma liderança humanizada? O que a gente pode fazer? Primeiro ponto que eu vejo é ter consciência e compreensão de que toda organização é formada por pessoas. Não importa se é o público interno, colaboradores, ou o público externo, clientes. Para mim, humanização é resgatar a essência dos negócios, tá? É lembrar que a gente está gerando valor para pessoas todos os dias. Tem uma frase do Howard Schultz, que é o CEO e fundador da Starbucks, que ele fala o seguinte: nós não estamos no negócio de café servindo pessoas, mas sim no negócio de pessoas servindo café. O negócio da Starbucks não é café. O negócio da Starbucks são pessoas.
é construir experiências com pessoas e construir experiências para as pessoas. Servir cafés é uma consequência. A chave, o diferencial da Starbucks não é o café. É a experiência que eles criam, que eles constroem para as pessoas, para que as pessoas voltem a comprar cafés, a consumir da Starbucks. O primeiro ponto é a gente ter compreensão de que todas as organizações estão buscando servir pessoas. Os produtos e os serviços é uma forma de gerar valor para pessoas. Vou trazer um outro exemplo aqui, que é um caso da Raccoon. A Raccoon, o pessoal estava no Google, saiu do Google, fundou a Raccoon. A empresa vem crescendo, formada por milênios, tá? A empresa vem crescendo ano após ano, tem mais de 1.000 colaboradores hoje. Todo ano que a gente acompanha a Raccoon, eles dobram de tamanho, tá? Hoje está com 1.000 pessoas. E tem dois casos bem interessantes na Raccoon. Tem um caso que a gente fala, humanização é passar a mão na cabeça, é passar a mão na cabeça do time, né? Não necessariamente. Na Raccoon, toda vez que eles decidem que eles têm que demitir uma pessoa, decidiu que tem que demitir uma pessoa, vai fazer isso rápido, tá? Eles não perdem tempo. Tem que demitir a pessoa, vamos fazer, não tem discussão. Quando eles demitem uma pessoa, eles demitem com base em comportamentos, não com relação a questões técnicas. Eles entendem na Raccoon que se alguém não está performando bem do ponto de vista técnico, é responsabilidade deles desenvolver aquela pessoa. Agora, se a pessoa não tem os comportamentos, não tem um fit cultural, não tem os valores, não tá atuando de uma forma ética no dia a dia, aí a demissão não tem que discutir. Além de demissão e de jogar limpo, transparente e buscar ter ética no dia a dia com os colaboradores, eles buscam também ter ética no dia a dia com todos os clientes. A empresa de marketing digital é a maior agência de marketing digital da América Latina. Tem uma história da Raccoon que eles demitiram clientes. Pedro, como assim a Raccoon demitiu clientes? Os clientes que estavam fazendo a vida dos colaboradores miserável, reparem na frase, tá? A frase de uma das lideranças da Raccoon. Quando um cliente começa a exigir de um colaborador de uma forma desumana, desleal, não ética, a liderança da Raccoon chama o cliente para conversar. Em alguns casos, a Raccoon decidiu encerrar contas com clientes porque a relação não estava humana. Pedro, por que eles fazem isso? Eles entenderam que para eles gerarem valor para o cliente, o colaborador tem que estar bem. Se o colaborador não está se sentindo bem, não está com bem-estar, como que o colaborador vai gerar valor para o seu cliente? Então, quando o cliente está exigindo o colaborador de uma forma não ética, de uma forma desumana, eles preferem fechar o contrato com aquele cliente. Primeiro, eles conversam com o cliente para fazer uma mudança na relação, e se não tiver mudança, eles vão fechar aquele contrato. A Raccoon atende grandes contas, grandes clientes, trazem retornos financeiros fantásticos para os seus clientes e está crescendo ano após ano. Só que eles buscam crescer com qualidade das relações, e não crescer de qualquer jeito, não crescer a qualquer custo, tá? O que as empresas humanizadas fazem, como que a gente está avaliando elas, e obviamente sempre avaliando com uma lógica de pesquisa, tá? De questões que tenham correlação, que a gente tem embasamento científico para poder trazer essa avaliação. Basicamente são 5 princípios de gestão que as empresas têm, que a gente acompanha na pesquisa de empresa humanizada do Brasil. Propósito maior, por que eu existo? Estratégia de valor, como eu busco gerar valor para os meus múltiplos stakeholders? Cultura consciente, aprendizado e mudança e liderança consciente. São 5 princípios. E eu posso afirmar para vocês que a avaliação desses 5 princípios de gestão está associado com melhor reputação das marcas, com melhor satisfação dos clientes, com melhor perspectiva de futuro daquela organização, maior engajamento dos colaboradores com a marca, maior engajamento dos clientes. Tem uma série de benefícios trabalhar esses 5 princípios de gestão. Pedro, como que a gente mede na Humanizadas esses 5 princípios? Basicamente, a gente tem 3 perspectivas. A perspectiva do indivíduo, a perspectiva da relação e a perspectiva da organização. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, a gente está avaliando cada princípio, como uma pessoa aplica aquele princípio, como a gente aplica aquele princípio na nossa relação. Tudo que acontece na empresa acontece na relação entre pessoas, tá? E como aquele princípio acontece na organização, na gestão propriamente dita. Vou trazer um exemplo, e vou pegar um exemplo pessoal, tá? Propósito maior. O significado de estar fazendo o que eu estou fazendo na Humanizadas, enquanto fundador e enquanto CEO, está associado com a minha história de vida. Eu preciso contar a história do meu avô, a história do meu pai. As minhas experiências de vida influenciam no significado que eu, Pedro, tenho enquanto fundador da Humanizadas.
todas as pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, têm um significado de estar fazendo o que elas estão fazendo, tá? Tem uma expressão. Negócio é negar o ócio. Qualquer colaborador, qualquer pessoa tem um significado de estar fazendo o que eles estão fazendo. As faxineiras que trabalham na NASA estão lá para que os engenheiros possam colocar foguetes no espaço. Todas as pessoas, não importa o papel, não importa o cargo, a hierarquia, têm um significado de estar fazendo o que a gente está fazendo. O meu significado individual de estar fazendo o que eu estou fazendo na Humanizadas, eu tenho um propósito compartilhado com outras pessoas para atender uma visão de futuro da Humanizadas. Eu me junto a outras pessoas. Aqui hoje está a Bianca, que faz parte do time da Humanizadas. Me junto a outras pessoas, nós nos juntamos a outras pessoas para atender uma visão de futuro. Isso para mim é gestão. Gestão é um gesto grande, tá? Para fazer gestão, para fazer esse gesto grande, nós precisamos de outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho em uma empresa, em uma organização. O meu significado individual está associado com a minha performance individual, que é o valor que eu, Pedro, posso gerar na Humanizadas, que é o meu diferencial, que outras pessoas não vão gerar. E junto com outras pessoas, eu vou buscar gerar um valor compartilhado. Junto com a Bianca, a gente está buscando gerar um valor aqui para vocês. Para atender objetivos estratégicos da Humanizadas. Para atender aquela visão de futuro. Então, reparem como que questões de indivíduos se juntam em relações para fazer um gesto grande que é a gestão. A minha performance individual está associada com o meu modelo mental. A lente que eu, Pedro, utilizo para interpretar a realidade está associada com a minha performance. Se eu estiver rodando Windows 95 em pleno século XXI, eu vou ter uma performance do século XXI. Para performar bem se eu rodar Windows 25 no século XXI, eu vou ter uma performance do século passado. Para performar bem no século XXI, eu preciso utilizar modelos mentais, lentes, sistemas, uma lógica do século atual. A cultura nas relações ela acontece por meio da qualidade dos vínculos afetivos. A qualidade das relações vai impactar na qualidade da cultura. E a cultura na empresa está associada com o design, que é a estrutura de processos para atender aquele objetivo estratégico. A gente traça o objetivo estratégico para a gente definir uma estrutura, definir processos. Como que eu, Pedro, consigo evoluir do Windows 95 para rodar sistemas operacionais mais recentes, mais novos, né? Eu preciso aprender coisas novas. Se eu, Pedro, parar de aprender coisas ao longo do tempo, eu vou ficar rodando o Windows 95 em pleno século XXI. Então, o aprendizado individual ajuda a desenvolver o desenvolvimento mental. A partir do aprendizado, a gente consegue tomar decisões mais ágeis, para a gente mudar de uma forma mais ágil e poder evoluir de uma forma mais ágil, para executar mudanças para atender aquele objetivo estratégico. Se eu, Pedro, não tiver autoconsciência das minhas necessidades enquanto liderança, eu não vou buscar aprender coisas novas. Reparem, se eu, Pedro, não tiver autoconsciência de necessidades, eu não busco aprender coisas novas, eu não melhoro o meu modelo mental, eu não melhoro a minha performance, isso não retroalimenta o meu significado individual. A partir da minha autoconsciência enquanto liderança, eu vou prestar atenção na minha qualidade de escuta. A gente acha que a liderança acontece apenas a partir da fala, mas a comunicação pressupõe a escuta. Se eu, Pedro, não consigo escutar o meu time com qualidade, eu não consigo orientar o meu time com qualidade. Essa semana eu recebi um feedback do meu time falando que eu, Pedro, melhorei a minha qualidade de escuta, tá? Eu tô ouvindo mais as pessoas. Foi o feedback que eu recebi ontem da minha equipe. Reparem que a gente precisa melhorar a nossa qualidade de escuta, ouvir melhor o nosso time, o que eles estão querendo dizer, para a gente poder orientar bem as pessoas. Pedro, por que você está falando isso pra gente, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é um modelo dos 5 princípios de gestão que a gente mede as empresas da pesquisa de empresas humanizadas e das questões que são avaliadas na perspectiva do indivíduo, da relação da organização. Eu queria mostrar o seguinte. Olhem que legal, tudo isso aqui é interdependente, tudo isso aqui está conectado. Reparem no seguinte, se não tiver orientação da liderança, a gente não atinge a visão de futuro. Se a liderança da nossa empresa não orientar bem as nossas pessoas, a nossa empresa não consegue executar mudanças dentro de uma estrutura organizacional proposta para atender objetivos estratégicos, para atender uma visão de futuro. O que eu estou falando aqui não é porque é legal, não é porque é bonitinho. É negócio, é gestão, que é um gesto grande. Se a liderança não orienta bem o nosso time não consegue atingir a visão de futuro que a gente está propondo. E se a nossa liderança não tem autoconsciência de si mesma, de ser um exemplo para as outras pessoas, como que a gente vai orientar bem as pessoas? Para mim, a melhor referência de liderança é ser pai.
Ser pai me ensina todos os dias o desafio de ter que educar a minha filha, de ter que ser um bom exemplo para minha filha. O melhor exemplo que eu, Pedro, enquanto um homem, tenho de liderança é o fato de ser pai, de poder ser um exemplo, de poder educar e desenvolver a minha filha. As melhores lideranças da pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, o time reconhece as pessoas como um paizão ou mamãezona. São pessoas que buscam ser um exemplo, estão à disposição para servir, estão à disposição para inspirar as pessoas por meio do exemplo, para apoiar o desenvolvimento humano dessas outras pessoas. Estou falando isso aqui para vocês também por uma outra coisa. A liderança é quem desenvolve cultura. A gente precisa desenvolver as lideranças dos nossos times para que elas possam desenvolver a cultura que a gente precisa ter. Liderança forma cultura. E é a cultura que entrega a estratégia de valor. Se as nossas empresas não desenvolvermos as nossas lideranças, a gente não vai formar a cultura que a gente precisa ter para entregar a nossa estratégia de valor e para retroalimentar o nosso propósito. Então, a liderança da empresa precisa ter compreensão desse cenário, de que ela está fazendo o que ela está fazendo para desenvolver cultura, para poder entregar aquela estratégia, para poder entregar aqueles resultados que são propostos. Trazer aqui alguns exemplos para vocês. Eu vou pegar aquela parte ali de autoconsciência, qualidade de escuta e orientação coletiva, e vou mostrar alguns resultados inéditos, tá? São resultados que ainda não foram publicados, não foram divulgados. Estou apresentando aqui para vocês pela primeira vez. Seguinte questão, a gente faz a seguinte pergunta. Para 36 mil pessoas, tá, no Brasil, ano passado. Em sua opinião, foi a pergunta, a liderança tem atenção ao desenvolvimento das pessoas do time? Ou seja, a liderança está preocupada com o desenvolvimento humano das pessoas do seu time? Empresas médias, a média do mercado, 51% das pessoas concordam com essa afirmação. 51% das pessoas... Quando a gente pega uma empresa comum no Brasil, uma empresa média, 51% das pessoas concordam com essa afirmação, ou seja, metade do time. Se a nossa empresa tem 100 pessoas, 100 funcionários, 50 funcionários concordam com essa afirmação, que a liderança está lá para desenvolver pessoas. As empresas com as melhores performances na pesquisa de Empresas Humanizadas do Brasil, por melhores performances, eu estou falando de melhor reputação da marca, melhor satisfação de clientes, melhores resultados financeiros, 87% das pessoas concordam com essa afirmação. Quase 90% das pessoas. Se a nossa empresa tem 100 pessoas, eu estou falando que 90 pessoas concordam com essa afirmação. Concordam que aquela liderança está lá para desenvolver pessoas. A Localiza é uma dessas empresas que está aqui. Tá? Tem uma diferença de 70% na atenção do desenvolvimento de pessoas. Ou seja, uma liderança que está à disposição para servir e para desenvolver as pessoas do time, aquela empresa vai performar melhor. Outro exemplo. Pergunta que a gente fez. A liderança procura te ouvir com atenção antes de apresentar outro ponto de vista? A liderança te ouve com atenção, com qualidade? Média do mercado, 72% das pessoas concordam com essa afirmação. As empresas com a melhor performance, 97%. Quase 100% das pessoas, das empresas com as melhores performances, concordam que a liderança está lá para ouvir e depois apresentar um ponto de vista. A diferença aqui é uma diferença de 35% de diferença, tá? Ou seja, a qualidade de escuta impacta em melhor performance no dia a dia. Última questão que eu queria mostrar aqui para vocês. Pergunta que a gente fez. Em sua opinião, a liderança se coloca a serviço das pessoas, da sociedade e do planeta? Essa pergunta, a gente está fazendo uma pergunta que vai do ego para o eco, tá? A gente está querendo saber se as lideranças estão preocupadas com o seu próprio ego ou estão preocupadas com o eco, com o ecossistema, com as outras pessoas, com o planeta, com a sociedade. Empresas média do mercado, 23%. 23% das pessoas concordam com essa afirmação na média do mercado. Empresas com as altas performances, 71%. 2 a cada 10 pessoas. Reparem na diferença aqui, tá? Na média do mercado, apenas 2 a cada 10 pessoas estão falando que a liderança está lá para servir outras pessoas. Tem 8 pessoas falando, é um dado triste aqui para mim, tá? Tem 8 pessoas de uma empresa comum falando que a liderança está lá para servir ela mesma, para o seu próprio ego, e não para as pessoas, não para o planeta, não para a sociedade. Empresas com alta performance, 7 a cada 10 pessoas, 71% concordam com essa afirmação. É uma diferença de 308%. Esses 3 dados que eu mostrei para vocês são dados inéditos. Vocês são as primeiras pessoas que estão olhando isso olhando pela primeira vez. Pedro, como que a gente pode incorporar estes conceitos no dia a dia? Primeira coisa que eu trago é a gente estar medindo e monitorando isso. A gente gerencia aquilo que a gente mede. Se a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, o primeiro ponto que eu falo, a gente precisa estar medindo isso no nosso dia a dia
qual que é a qualidade da nossa liderança, a qualidade da nossa cultura, para poder gerenciar, para poder apoiar, inclusive, o desenvolvimento das lideranças. Tem uma segunda história que eu queria contar aqui para vocês, é a última história dessa apresentação. Vocês já ouviram falar de Ubuntu? Ubuntu? Quem aqui já ouviu falar de Ubuntu? Queria contar uma história aqui para vocês sobre Ubuntu. Esse aqui é o Doc Rivers, é o técnico do Boston Celtics. Eu fui jogador de basquete durante 20 anos. Eu sou fã de basquete, sou apaixonado por basquete. E o Doc Rivers, em 2008, ele assumiu a liderança como técnico do Boston Celtics. E ele teve o seguinte desafio. Naquele ano, o Boston Celtics contratou o Ray Allen, o Kevin Garnett e o Paul Pierce. São os 3 jogadores que estão aqui. São 3 estrelas, tá? São 3 jogadores de All-Star da NBA. São 3 jogadores do Hall of Fame da NBA, tá? Naquele ano, o Boston Celtics trouxe o Doc Rivers e contratou essas 3 grandes estrelas. Os 3 jogadores estavam acostumados a serem a principal referência do seu time. Os 3 jogadores dos seus times anteriores eram a estrela do time. O time jogava para ele. O time jogava para trazer as bolas pro Ray Allen, pro Kevin Garnett, pro Paul Pierce. O Doc Rivers ficou no seguinte dilema: eu tenho agora 3 grandes estrelas no meu time, o que eu faço? Eu tenho uma única bola de basquete, eu não consigo colocar 3 bolas de basquete pros 3. Eu tenho uma única bola, eu preciso que esses 3 aprendam a jogar juntos bem. No começo da temporada, o time estava sofrendo muito e ele não sabia o que fazer. Ele tinha 3 grandes estrelas e o time não conseguia performar bem, porque cada uma dessas pessoas estava jogando para si mesma. Cada um deles queria ser melhor que o outro. Os 3 estavam jogando para competir. O Ray Allen queria ser melhor que o Kevin Garnett, e o Kevin Garnett queria ser melhor que o Paul Pierce. O Doc Rivers não sabia o que fazer. Num determinado dia, o Doc Rivers, ele estava numa cafeteria. Uma senhora chegou para o Doc Rivers e perguntou: Doc, você já ouviu falar de Ubuntu? Ele falou: não, nunca tinha ouvido falar. Ela falou: pois é, você vai pesquisar e vai estudar o que é o Ubuntu. Ela não explicou para ele o que era o Ubuntu, ela pediu para ele estudar o que era o Ubuntu. O Doc Rivers, naquele dia à noite, ele chegou em casa e foi estudar o que era o Ubuntu. Ele descobriu o seguinte: Ubuntu significa o seguinte: a minha humanidade está ligada à sua humanidade. Ou seja, eu sou o que sou porque todos nós somos. É um provérbio africano, sul-africano. Nelson Mandela utilizou muito esse conceito na África do Sul. Significa que eu sou porque você é. Juntos nós somos mais fortes. O meu resultado está associado com o seu resultado. E o seu resultado é o meu resultado. O Doc Rivers começou a trabalhar o conceito de Ubuntu. Tem um documentário na Netflix, chama The Playbook, tá? Que o Doc Rivers conta essa história que eu tô contando pra vocês, tá? Quem quiser é só acessar a Netflix, The Playbook, o próprio Doc Rivers conta essa história. Ele começou a trabalhar no dia a dia o conceito de Ubuntu com o time, para que os seus jogadores tivessem compreensão de que a performance deles depende da performance do outro. E eles só vão ganhar o campeonato se todos performarem bem, se um apoiar e um ajudar o outro no dia a dia. No final da temporada, eles foram campeões. Esse é o legado do Boston Celtics. No ano de 2008, eles foram campeões. Fazia mais de 15, 20 anos que o Boston Celtics não ganhava o campeonato da NBA. Naquele ano, eles foram campeões. Os 3 jogadores, as 3 grandes estrelas, passaram a uma apoiar a outra. Eles começaram a jogar não para si mesmo, começaram a jogar para o time. Todos somos um. E juntos nós somos mais fortes. Foi a forma como eles começaram a trabalhar naquele ano. Essa história, para mim, reforça a tese que eu estou mostrando aqui para vocês e reforça todos os resultados que a gente tem na pesquisa de empresas humanizadas no Brasil, que é a qualidade das relações tem influência na qualidade dos resultados. A gente podia trocar aqui relações e falar que a qualidade da liderança tem influência na qualidade dos resultados de uma empresa. Se vocês quiserem receber, em breve a gente vai lançar o relatório com todos os resultados da pesquisa, não foi lançado ainda, tá? Tem um QR Code, ali tem um link para vocês clicarem e depois vocês poderem baixar o relatório quando estiver pronto. Eu vou encaminhar esse material para vocês, tá? Tem um contato da Bianca, que está aqui com a gente, nosso time. Se vocês quiserem conhecer mais, tirarem dúvidas, é só acionar a Bianca. A gente vai poder responder vocês da melhor forma possível. Eu trouxe aqui resultados inéditos para vocês hoje.
Tem uma série de resultados que a gente está analisando, que serão publicados nesse relatório. Se vocês quiserem, é só acessar esse material e poder baixar ali, tá bom? Depois, Eliane, não sei se eu compartilho com você, eu tento compartilhar aqui no Zoom. Pode ser, a gente pode me mandar que eu mando, a gente compartilha, vai ficar gravado e bom para as pessoas. Pedro, eu adorei, fantástico como sempre, muito obrigada pelas pesquisas, impressionante os resultados, e a gente sabe essa importância da liderança humanizada. Agradecer muito a Bianca, que eu fico trocando WhatsApp com a Bianca o dia inteiro, até sair isso, a gente trocando tanto de figurinha. E para abrir aqui para o grupo, a gente, eu acho que foi muito inspirador. Eu queria ouvir um pouco a Aline, que é a nossa vice-presidente, e que ela pode falar um pouco também desse selo da Localiza, de como que foi isso e de como é que ela percebe. Aline, por favor. Primeiro, parabenizar aí o Pedro, né? Muito bom te escutar, uma delícia te escutar, entender aí todo o processo. Eu acho que muito rico para todos nós, né? Que de alguma forma somos líderes. À medida que o Pedro foi falando, eu fui vendo muito, assim, de fato, do que a Localiza hoje representa para o mercado, para os seus stakeholders e para a sociedade como um todo. E mais do que um selo, né, pessoal? Acho que mais do que um selo, a importância da gente ter a prática legítima. Né? Acho que isso que é o mais válido. Então, quando o Pedro traz aqui na palestra dele algumas informações, eu fui voltando na história, né? E a história tem muito da cultura, e uma cultura que tem que ser forte, que tem que ser consistente. Acho que o Pedro trouxe muito isso. E quem faz a cultura são as pessoas, né? Quando a gente traz a cultura da Localiza para o pano de fundo, é uma cultura em que as pessoas atendem o cliente com excelência. É uma cultura que as pessoas têm aí a missão de inspirar e transformar outras pessoas, inspirar outras pessoas e transformar essa empresa, fazer essa empresa crescer. E é uma cultura de excelência em resultados, né? De busca de resultados extraordinários. E todos esses 3 pilares muito conectados com o propósito de construir o futuro da mobilidade com a sociedade, né, com a comunidade, com colaboradores, enfim. E quando a gente olha a pandemia, né, e eu acho que a gente começa a falar mais do assunto gente, e por incrível que pareça, né, gente entrou para a pauta de uma forma muito diferenciada, as decisões precisavam ser tomadas e decisões difíceis em alguns momentos para o negócio, né? E aí que a gente vê a cultura sendo colocada à prova, né? E a Localiza se pautou muito nos valores de empresa cidadã e de cuidado e colaboração com o colaborador. E com isso várias ações foram feitas, né? Para a gente ter segurança, para ter saúde, para ter bem-estar e para que as pessoas pudessem estar asseguradas financeiramente nesse momento. Então, várias ações foram feitas com assistência médica, auxílio ao colaborador direto para ajudar em dúvidas, para auxiliar a família, para resguardar os colaboradores em termos financeiros, adiantamento do 13º, adiantamento da PLR, olhar, então, para casos assim necessários para lidar com as situações das famílias. Então, muita coisa foi feita, assessoria de assistência social, né, para as pessoas se cuidarem. Então, a gente investiu muito na informação para o colaborador e na possibilidade dele estar bem, né, em segurança e resguardado. E, por outro ponto, a liderança foi o grande foco, né, porque era importante preparar essa liderança para esse momento. A gente não tinha cultura de home office e em 24 horas a gente estava em home office sem muita escolha, né, e nos estruturamos para isso, mas a gente precisava mostrar para a liderança o quanto isso mudava um pouco a forma de gestão. Então, fomos orientá-los do que seria a gestão remota, o quanto a confiança nesse momento era importante para o pilar da liderança, né? O quanto acolher as pessoas, a escuta,
o quanto a gente desenvolver essas pessoas. Então, assim, a educação corporativa dentro da Localiza tomou um outro viés, né? As pessoas tiveram muito acesso a conteúdo, a possibilidade de se aprimorar, de se desenvolver, e fomos falar muito de produtividade, né? Muito de produtividade. E com isso, eu acho que o resultado, ele mostra muito isso que o Pedro trouxe, do como a gente casa qualidade em resultado com qualidade nas relações, né? Então, Localiza teve a maior rentabilidade de todos os anos em 2020. Tivemos aí resultados recordes no primeiro TRI de 2021. Pagamos a maior participação dos lucros e resultados da história dessa empresa para os colaboradores, né? Uma empresa com 47 anos, então pagando aí uma PLR super diferenciada, né? E estamos aí com esse selo, com muito orgulho de ter esse selo, né? Principalmente porque ele é legítimo, ele é consistente nas práticas que a empresa faz. Tem muita coisa para evoluir, para melhorar? Claro que tem, né? Mas a gente sabe que está no caminho certo e dá conforto, né? Escutar o Pedro e ver que a gente está no caminho certo e que a gente pode inspirar também outras empresas e outros líderes, né? Sendo uma empresa mineira que está aí buscando estar além das montanhas, né? Então, acho que era isso um pouco do depoimento que eu queria dar e super te agradecer, Pedro, né, por trazer e compartilhar esses dados com a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu posso compartilhar mais uma fala rapidinho? Uma coisa que chamou a atenção. Uma coisa que chamou a atenção. Não vim roubar seu palco, não, ele é todo seu. Imagina. Tem uma coisa que chamou a atenção da gente nessa última edição da pesquisa, que foi, tivemos várias micro, pequenas, médias e grandes empresas participando, de todos os portos, de vários segmentos. Uma coisa que chamou a atenção, que até então a gente achava que somente as grandes empresas performavam bem. Quando a gente olhou as micro e as pequenas, a gente percebeu que elas performam tão bem ou até melhor que as grandes, tá? O que a gente foi notando, comparando os portes das empresas e os resultados, é que o desafio de uma Localiza, uma Natura, de ter qualidade de relações é muito maior do que uma pequena empresa. Na pequena empresa, como a proximidade dos fundadores com o time é muito maior. As pessoas estão mais próximas. O fundador consegue conversar com as pessoas todos os dias, ou os fundadores, né? Então, é mais fácil. Foi curioso, tá? Que a gente achava que seria o contrário, tá? As pessoas, inclusive, falavam pra gente da Humanizadas que esses conceitos são somente de grandes empresas. A gente percebeu que não. O desafio das grandes empresas é muito maior do que o desafio das pequenas empresas, porque o volume de pessoas, o volume da operação e você sustentar a qualidade, você sustentar as pessoas bem, é um desafio muito maior do que uma pequena empresa. Então, esses conceitos que eu falei para vocês, propósito, estratégia de valor, cultura consciente, aprendizado e mudança e liderança, são mais fáceis de serem implementados em pequenas e médias empresas, tá? Queria trazer essa mensagem para separar o porte das empresas e não parecer que é só a Localiza, só a Natura. Todas as empresas podem aplicar isso, porque no final das contas, todas as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. É importante ter essa fala. Muito bom. Alessandra, quer falar? A Alessandra colocou ali. Oi. Ei. Oi. Deixa eu me localizar aqui, que eu acabei de chegar. Não, eu quero parabenizar aí, né, o Pedro, né, pelo trabalho dele, pela fala dele. A gente já acompanha há um tempo, né, esse trabalho das empresas humanizadas, né, esse trabalho, né, Eliane, que a gente já estuda capitalismo consciente, a gente já estuda liderança consciente, a gente já estuda liderança Shakti, tudo convergindo, tudo dentro desse contexto aí, né, de lideranças mais humanizadas, né, desse novo modelo aí de uma liderança pautada aí em 4 valores, né, pautada em valores nas 4 dimensões, né, que vocês já falaram, até o Pedro citou, sobre a liderança ecocêntrica, a liderança inclusiva, a liderança cuidadora e a liderança ética, né, que também vai de encontro com as práticas ESG. Então, é um tema
porque eu acho que o que mais a gente tem que falar e discutir daqui para frente é falar dessa nova liderança, desses novos líderes, dessa responsabilidade aí, já que a pandemia, além de acelerar o futuro aí, né, em 7, 8 anos, segundo alguns especialistas, provocou essa reflexão, né, quando nos colocou uma nova realidade e quando também colocou esse desafio a esses líderes, né, de como eu vou cuidar do meu colaborador, como eu vou cuidar do meu liderado num momento tão difícil como esse. Então, essa questão da humanização, né, dessa liderança aí, que ela deixa de ser aquele, como a Eliane fala muito sobre isso, né, não é mais o líder herói sozinho, né, é uma Liga da Justiça, todos nós somos heróis aí, juntos a gente vai combater os problemas, a gente vai construir soluções, e eu acho que é esse que é o que essa mudança, essa transformação exponencial que a gente está vivendo está nos cobrando, né? Assim como o mundo Bunny, né? Está nos cobrando esse líder aí consciente, humanizado, inclusivo, compassivo, um líder que cuida, né? E um líder que não pensa só nele. Então, parabéns, Pedro, você inspira muito, eu te acompanho. Parabéns, Eliane, por sempre trazer esse tema, sempre trazer essa discussão. Então, parabéns aí a Seminas por mais esse evento, mais esse encontro aqui. Obrigada. E parabéns por trazer o Ubuntu. Muito importante, né, a gente saber que eu acho que o Ubuntu, mais do que tudo, é forte agora, né? Estamos juntos, né? Acho que a consciência tem que ser coletiva, a construção tem que ser coletiva. Então, somos todos nós, não mais sozinhos, né? Muito bom. Obrigada. Muito bom, Alessandra. A gente está aí já no tempo, infelizmente, dá vontade demais. Pedro, eu vou deixar para você fechar o nosso evento, te agradecer e dizer que como que alimenta a alma? Talvez a gente tenha tido vários problemas hoje, várias confusões, apagando vários incêndios, mas na hora que a gente para, eu acho que essas pausas para a gente investir mais na gente faz super bem. Então vamos dar essas pausas, vamos escutar um pouco mais, né, Pedro? As pessoas às vezes vão me dar um retorno também, que eu estou aprendendo a escutar um pouco mais, mas essas pausas fazem bem para a gente, alimenta a alma. Pedro, muito obrigada, Aline, por ajudar a fazer isso acontecer. Alessandra, Marcos, se o Marcos quiser comentar alguma coisa também. E eu gostaria que o fechamento ficasse com você, Pedro. Marcos, você quer falar alguma coisa? Eu quero parabenizar o Pedro pela pesquisa, que eu achei fantástica a pesquisa. É um gap que existe, né? Eu não vejo as pesquisas tão bem feitas, tão bem formuladas aí, e traz realmente um retrato de como estão as empresas. E achei interessante também, Pedro, o seu comentário em relação às micro e pequenas empresas. De como que as micro e pequenas empresas, elas efetivamente são realmente humanizadas, por causa, até mesmo pela proximidade da liderança com os poucos funcionários das empresas. Se não for humanizado, se não tiver humanidade, se não tiver boas relações, se não tiver compreensão, empatia, se não tiver esses atributos, as micro e pequenas empresas simplesmente não sobrevivem, porque as pessoas vão caçar outro rumo, vão fazer outra coisa. Então, as micro e pequenas empresas, elas são um exemplo realmente dessa humanidade, né? Desse relacionamento humano entre liderança e liderados. Achei muito interessante esse comentário, mesmo porque a maioria dos nossos associados são micro, pequenas e médias empresas. Então, é muito interessante eles saberem isso, né? Eles refletirem sobre isso e continuarem neste caminho. Então, te parabenizo, também a Aline pelo relato que trouxe aqui, tão importante, da empresa tão importante e representativa em nosso estado e no nosso país, que é a Localiza, um exemplo, né, de empreendedorismo. A gente que conhece a história sabe. Então, foi muito bacana você ter trazido esse relato aqui de uma empresa tão importante para todos nós. Então, parabéns, Eliane, por mais essa iniciativa e passo, então, retorno a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Marcos, Pedro, eu estou lembrando isso que o Marcos comentou, né? Eu sempre li muito Jack Welch. O Jack Welch, inclusive, o Salim adora, né, Aline? Salim e Eugênio já leram muito também. O Jack Welch falava que o grande problema quando as empresas vão crescendo é que eles perdem a alma dessa empresa pequena, que a grande dificuldade para o crescimento é essa. Perfeito. E uma coisa que eu sinto de falar, de resgatar essa alma,
A pesquisa aqui no Brasil, ela nasce em 2017, a gente queria fazer um contraponto com a Lava Jato, tá? Eu estava bem incomodado com os casos de corrupção da Operação Lava Jato. A sensação que ficava ali naquela época que para uma empresa ser bem-sucedida no Brasil, ela tem que corromper ou ser corrompida por alguém. E aí a pergunta, será que tem empresas mais éticas, mais humanas aqui no Brasil? Quem são essas empresas? Para mim enche a minha alma encontrar exemplos de empresas de micro, pequeno, médio e grande porte que fazem negócio de uma forma mais ética, de uma forma mais humana, de uma forma mais justa, e enche a alma encontrar exemplos de empresas numa jornada. Porque se o que eu estou falando que vocês concordam e vocês acreditam nisso, eu faço um convite para vocês se juntarem nesse movimento, se juntarem nessa jornada, porque eu vejo que o Brasil, a gente precisa de bons exemplos para o futuro do Brasil, tá? E para mim o futuro do Brasil, ele passa pelas empresas, são pelos empresários que fazem negócio de uma forma mais ética, de uma forma mais humana, de uma forma mais justa, de uma forma mais consciente. Se vocês acreditam nisso, eu faço convite para vocês participarem da pesquisa, seja buscando a evolução das empresas, seja buscando comprovar um bom exemplo, tá? A participação na pesquisa é gratuita. Se vocês quiserem, podem falar comigo, Eliane pode passar meu contato, a Bianca do meu time também está aqui, tá? A gente está à disposição de vocês, tá bom? Seria ótimo, Bianca e Pedro, quem sabe a gente não já oferecer essa pesquisa para os associados. Seria ótimo, eu acho que... Podemos combinar isso. Podemos combinar. Fazer um link, oferecer, mandar um convite para todos os associados. Seria excelente. Marcos? A pesquisa vai motivar muitas empresas a refletirem sobre esse assunto, com certeza. Isso. Precisamos de divulgar, se o Pedro autorizar, vamos divulgar isso para os nossos associados, nos blogs, vamos sim, é muito importante. Vamos nessa. E super agradeço a parceria com a Seminas. Obrigado por essa abertura. Vamos formar uma Liga da Justiça para a gente mudar o Brasil, porque não está fácil, não. Isso obrigado, mesmo. gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Gente, muito obrigada a todos. A gente pode fazer. Muito obrigada, Isabel, Poliana, todos vocês, tá? Que estão participando. E que a gente tenha uma boa noite aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Ju, Luiz, Paulo, que ajudaram aí a fazer acontecer o evento.